Romanos capítulo 6, amados. Vamos ler o texto. Diz o seguinte. Capítulo 6, a partir do verso 1. Diz o apóstolo Paulo: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma só vez, morreu para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei do pecado, e sim da graça. Declare isso, porque eu não estou debaixo da lei, mas sim da graça. Aleluia. Glórias a Deus. Doutrina muito importante, irmãos. A doutrina do pecado. Negligenciada muitas vezes por muitos líderes de denominações, por ser um assunto que gera nas pessoas uma certa aversão, ou seja, naqueles que não conhecem ainda a Cristo. Por quê? Porque é um confronto. Porque é um confronto, irmãos. É você chegar em uma pessoa com a autoridade da palavra e dizer para ela: olha, o pecado não tem comunhão com Deus. Olha, Deus é santo. Disse aqui na última vez que eu preguei sobre o relato ali da conversão de Isaías. Entenda uma coisa, irmãos. Antes de conhecermos a Cristo, de termos essa nova vida nele, nós vivíamos de qualquer maneira, vivíamos mesmo. Nós tínhamos vontade de pecar e pecávamos mesmo. Nós tínhamos prazer nesse pecado. E quanto mais pecávamos, mais pecados nós queríamos cometer. Isso era normal para nós. Normal para a gente. Agora, entenda outra coisa. Só precisa de um desses pecados, desses tantos pecados, para levar uma pessoa para o inferno, ou seja, para condenar essa pessoa. Só um pecado. Você sabe por quê? Deus é santo. No céu, só entra quem é santo. E aí você pode pensar acerca disso e pensar: meu Deus do céu, mas por mais que o irmão Adão fale que só entra no céu quem é santo, eu ainda cometo alguns pecados.
E no decorrer desse texto, nós vamos entender qual é a diferença daquele que foi regenerado e daquele que ainda continua nessa vida de pecado. Essas duas diferenças aí. Nós vamos para o texto que acabamos de ler. O texto que acabamos de ler é dito pelo apóstolo Paulo no versículo 1, capítulo 6, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo faz uma pergunta, uma indagação aos irmãos em Roma, a igreja de Cristo Jesus em Roma. Havia uma especulação e um falso ensino. Qual era o falso ensino? O ensino de que o apóstolo Paulo pregava a doutrina da graça. Ele ensinava aos irmãos que Jesus Cristo tinha nos dado a graça de Deus. E aí esses homens pegaram esse ensino e perverteram em ensinos demoníacos. O que eles falavam para as pessoas? Os falsos mestres, eles falavam, olha, se Paulo ensina a doutrina da salvação pela graça, então significa o seguinte, quanto mais você pecar, quanto mais você aprontar, mais a graça vai se tornar mais abundante na sua vida. O próprio apóstolo Paulo declara da seguinte maneira, onde abundou o pecado, ainda no capítulo 5, superabundou a graça, é isso que ele declara. E aí esses irmãos oportunistas, essas pessoas malvadas, esses falsos irmãos, né? Eles se aproveitaram disso para dizer, olha, o Paulo está falando o seguinte, o Paulo está falando que vocês podem pecar, tá? Que vocês podem continuar numa vida de pecado, porque sabe o que vai acontecer? Quando a graça vier sobre vocês, ela vem com muito mais abundância. Ensino de demônios, um ensino que perverte a verdade do evangelho e até mesmo do ensino de Paulo, porque não foi isso que ele ensinou. E aí o Paulo, rebatendo isso, ele vai escrever aqui, ele diz o seguinte, que diremos, pois, nós vamos permanecer no pecado? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, ou seja, para que ela seja mais completa? É isso que eles estão falando. E aí o apóstolo Paulo dá a resposta no verso 2, ele afirma, de modo nenhum. E aí ele diz, como nós podemos viver ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Primeiro ponto, irmãos, como? É inadmissível alguém que nasceu de novo, que conheceu a Cristo, viver no pecado, continuar numa vida de pecado. É inadmissível isso. Eu quero aproveitar isso aqui para frisar uma coisa sobre a questão dessa nova vida em Cristo Jesus. Nós recebemos essa nova vida em Cristo Jesus e com certeza não é para viver de qualquer maneira. Vemos algumas conversões por aí afora, eu tenho reparado muito isso. Vemos conversões por aí afora. Só que quando você olha para a conversão que é expressa na vida dessas pessoas, ou seja, quando essa pessoa declarar, eu sou de Cristo, a vida dela prova exatamente o contrário. Por quê? Porque ela não anda na contramão do sistema. Ela deveria odiar o pecado, ter tristeza pelo seu pecado. Pelo contrário, ela continua com o seu pecado e não quer abrir mão dele. E aí eu quero citar 2 exemplos na escritura de conversão, só para vocês verem a diferença. Primeiro exemplo, um homem chamado Zaqueu, um homem que era ali um homem que tinha muita riqueza, é claro, riqueza ilícita. Por quê? Ele cobrava mais do que devia, um cobrador de impostos, um homem que enganava o povo da sua própria gente, ele cobrava aquilo que não era necessário, aquilo, além daquilo que era necessário. E aí um belo dia, esse homem descobre e fica sabendo da notícia seguinte, Jesus que anda curando, que anda operando milagres e sinais, ele vai passar por aqui. E aí esse homem decide então saber quem é esse Jesus. Algo no coração dele é tocado para que ele veja quem é esse Jesus. E o intuito dele naquele momento era somente ver. Eu só quero ver quem é esse Jesus. Quero ver se ele é tudo isso que o pessoal está declarando. E aí o Jesus está passando. Quando Jesus está passando, ele sobe numa figueira e fica lá quietinho, esperando o Senhor passar, somente para ver o Senhor. Quando o Senhor passa, o Senhor olha para cima e fala, Zaqueu, desce aqui, desce depressa, desce correndo. Hoje eu vou posar lá na sua casa, eu vou jantar com você. Jesus vai,
se encontra com esse homem. O texto não nos diz o que Jesus conversa com esse homem, qual é o tipo de mensagem que o Senhor dá a esse homem. Mas o texto nos afirma que esse homem, diante daquilo que foi dito, não sabemos o que, mas diante daquelas palavras, ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu decidi algo no meu coração. Eu vou fazer o seguinte, dessa riqueza que eu tenho, eu vou pegar metade dela e vou doar para os pobres, para aqueles que não têm nada. Eu vou doar para eles. E Senhor, eu quero fazer mais, isso é muito pouco. Eu quero fazer mais. Eu quero, Senhor, retribuir aqueles que eu defraudei, aqueles que eu roubei, 4 vezes mais. Já foi dito aqui uma vez pelo pastor Felipe, que esse homem provavelmente ficou com quase nada. Irmãos, entenda, o Zaqueu conheceu o Senhor. Ele era um homem avarento, ele era um homem que, se apegava nas coisas materiais, a ponto de, subornar, de enganar, a ponto de fazer o que fosse preciso para ter riquezas. Mas quando ele encontra com o Senhor, o altar do pecado é desfeito, e é erguido um altar de adoração a Jesus, é erguido um altar de adoração ao Senhor Jesus. Isso é conversão. Isso é negar a si mesmo, negar a sua própria natureza, a natureza pecaminosa, negar a sua própria vontade. Primeira conversão que vemos, diferente de muitas conversões que vemos por aí. Esses dias eu vi um cantor famoso aí que tinha se convertido, e aí ele continuava, cantando ali as músicas, e ele alegava o seguinte: não, é o meu trabalho, então eu tenho que continuar cantando. Não, tudo bem, eu entendo que ele tem esse dom de cantar e a voz é até bonita, mas o trabalho dele é fazer o oposto daquilo que é a vida de santidade. O trabalho dele é disseminar na cabeça das pessoas, das crianças, dos jovens, pornografias, mensagens que vão na contramão do que é o evangelho genuíno, na contramão do que é o fugir dessa natureza pecaminosa. Irmãos, eu falo uma coisa para você, isso é tudo menos conversão. Isso não é conversão. Isso não é. Segundo exemplo, temos o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que tinha muita influência ali no meio do seu povo. Foi discipulado, ensinado por um homem também muito influente, Gamaliel. Ou seja, o apóstolo Paulo era um homem que estava no meio dos grandes, daqueles que tinham, que estavam em eminência. E ele prendia, ele caçava, ele matava os crentes. E um dia, indo matar os crentes lá em Damasco, ele encontra com o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus se apresenta para ele, imediatamente ele cai por terra. E aí o Senhor Jesus diz: ô Saulo, você está me perseguindo por quê? E ele: quem és tu que está falando comigo? Eu sou aquele que tu persegues, eu sou Jesus. Sabe o que acontece com esse irmão? Esse irmão abre mão de tudo. Ele abre mão das suas boas e nobres amizades. Ele abre mão daquilo que ele acreditava como verdade. Ele abre mão da sua influência, irmãos, que logicamente, imagino eu, que lhe dava também prestígio no âmbito financeiro. Ele abre mão de tudo isso e começa a servir a Cristo como escravo de Cristo. Ele destrói o altar do pecado que estava entronizado na sua vida e constrói ali um altar a Jesus Cristo, aquele que ele antes perseguia. Então veja, irmãos, somente esses 2 exemplos para você ver a diferença de um homem que realmente se converteu a homens que dizem se converter e não estão dispostos a abrir mão disso aqui, disso aqui que é nada. Esses homens desmancharam, quebraram, destruíram aquilo que era empecilho e abraçaram a fé em Cristo Jesus. Começando por esse ponto. E aí o apóstolo Paulo vai dizer essa verdade. Verso 3 ele fala o seguinte: ou porventura vocês ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O que isso significa? Jesus está crucificado na cruz. Você não herdou somente a vida, não, você herdou a morte. Aprenda isso. Você morreu também. Você foi crucificado com Ele.
Você foi morto com Ele quando? Há 2000 anos atrás. Você foi crucificado. O velho homem, o velho Fagner, o velho Adão, o velho Felipe, o velho pastor Roberto, foram crucificados lá. Então, é inadmissível que ele queira voltar, se ele morreu ali, se ele está morto ali, juntamente com Cristo. E aí o apóstolo Paulo, para enfatizar isso, no 4 ele diz: fomos, pois, sepultados com Ele, fomos sepultados com Jesus Cristo, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É uma vida nova, viu, irmãos? Uma vida nova. Essa vida nova não se parece em nada com a sua vida antiga. Dá para a gente pensar e começar a fazer uma análise das nossas vidas no seguinte sentido: a sua vida de hoje, Fagner cristão, irmã Elisete, Orleans, ela se parece com a vida que você tinha há algum tempo atrás, antes de conhecer a Cristo? Se ela se parece, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa olhar de novo para a cruz e ver o que ela representa. Ela representa a morte, irmãos, para o velho homem. Ele de fato tem que morrer. Ele de fato tem que estar morto. E se ele não estiver morto, irmão Adão, não há conversão. Se ele não estiver morto, não há conversão, irmãos. Não existe. Nós fomos mortos com Jesus, para com certeza ressuscitarmos também com Ele e participarmos dessa nova vida, que é um novo nascimento. Sim, que ele diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha a promessa aqui, viu? Você participou com Ele da morte? Você foi crucificado com Ele, como o apóstolo Paulo também diz. Você foi crucificado com Cristo. Você experimentou dessa morte, você morreu para o pecado, morreu, esse velho homem morreu, nasceu uma nova criatura. Sabe o que te aguarda agora? A ressurreição, a participação naquilo que vai ser glorioso para mim e para você, aquilo que vai ser um dia magnífico para mim e para você. Ressuscitaremos também com Ele. E aí diz assim, verso 6, sabendo isso, ou seja, entendendo tudo isso aqui, que fomos mortos juntamente com Ele, o nosso velho homem morreu, que nascemos para Ele em novidade de vida, uma nova vida, uma vida para agradar a Deus, uma vida que destruiu o altar do pecado e agora ergueu um altar de adoração a Jesus. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado desse pecado. Irmãos, o Senhor Jesus é a nossa certeza da justificação. Tenha convicção nisso. Você só é justo por causa de Jesus Cristo. Naquele grande dia, irmãos, eu disse, lá no céu não entra defeituoso, tá? Não entra pecador lá. Sabe quem entra no céu? Perfeito. Só perfeito. Lá no céu não entra defeituoso não, irmãos. Deus é santo, irmãos. Como eu disse aqui, um pecado para Deus, para você não é nada, para Deus é muita coisa. E eu quero refazer a minha frase, para você deve ser, assim como é para Deus, para você deve ser uma coisa terrível. Um pecado só. Um pecado. Então, entenda isso. Entenda o que o Senhor Jesus fez por nós, sendo a nossa justificação, sendo aquele que nos fez justos, sendo aquele que foi o nosso representante humano, o nosso representante que viveu aqui em justiça, fazendo o bem, em santidade. Ele é a nossa justiça, a nossa justificação, a nossa santificação. Ele é tudo isso para a gente. E aí, continuando aqui, diz o seguinte, verso 9. Verso 9. Sabedores de que, já lemos, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele.
Verso 10: pois quanto a ter morrido uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, ele vive para Deus. Jesus morreu uma vez para pagar todos os nossos pecados, só uma vez. E quanto a viver, ele vive para sempre. Para quem, irmãos? Para quem que ele vive? Para Deus. E você e eu, para quem que nós devemos viver? Devemos viver para Deus. Devemos viver para a glória de Deus. Verso 11 diz assim: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considere-se assim. Considere o seu viver dessa forma. Você que está declarando com a boca que crê no Senhor Jesus, que vive uma nova vida, considere dessa forma. Não seja como aqueles que dizem que são, mas de fato não são, porque as suas obras não demonstram isso. Ou seja, não há tristeza pelo pecado, sabe? Não há nenhum tipo de sentimento que demonstra que ele odeia o pecado, que o pecado não reina mais na vida dele. Verso 12 diz isso: não reina, ou seja, não impere, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Nem ofereçais, verso 13, cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Eu gosto muito, é a frase da minha vida. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, eu cito essa frase, de John Fox. Ela diz o seguinte: eu não sou quem eu quero ser, e nem quem eu devo ser, mas eu não sou mais, pela graça de Deus eu não sou mais quem um dia eu fui. Pela graça de Deus eu vivo assim, eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu vivo nessa convicção. Eu ontem tive a oportunidade de ministrar numa igreja de uma amiga, ali na Ceilândia, e o Senhor estava falando muito ao meu coração nessa palavra aqui, e lá eu tive a oportunidade de contar um pedaço do meu testemunho. E eu falei o seguinte, de maneira bem rápida, para não delongarmos, eu falei para eles o seguinte: olha, eu posso falar isso aqui com uma certeza tão grande no meu coração, de que isso é possível. O que é possível? Viver em santidade, viver para Deus, se desviando do pecado, fugindo do pecado, correndo do pecado, porque eu era um homem que vivia na contramão do Evangelho. Eu pecava e tinha prazer no pecado. Eu queria Deus? De maneira nenhuma, eu não queria o Senhor, eu queria o pecado. Ele era o meu Senhor, eu queria Ele, eu desejava o pecado. Eu não somente abraçava o pecado, mas Ele vivia comigo todos os dias. Fazia todas as coisas que eram desagradáveis ao Senhor, todo tipo de promiscuidade, sabe? Todo tipo de coisa que é desagradável, bebidas, drogas, enfim, uma série de coisas, das quais eu me envergonho até de falar hoje, mas é preciso ser dito. Essas coisas eu fiz. Essas coisas o homem que viveu antes de ter uma nova vida em Cristo fez. Mas eu disse para eles: mas eu sei de uma coisa, eu não sou mais esse homem. Eu não sou mais aquele homem que eu era antes. E eu só não sou mais esse homem porque Cristo me deu uma nova vida e me fez entender essa doutrina aqui. Que doutrina, irmão Adão? A doutrina de que somos sim pecadores, temos uma carne tendenciosa ao pecado, porque o nosso ancestral humano, o primeiro representante humano, o Adão, ele pecou, ele transgrediu, herdamos esse pecado do Adão, e então pecamos, não somente herdamos o pecado dele, mas também cometemos diversos pecados, somos culpados. Eu era culpado, eu era responsável por tudo isso. Não era só as influências do mal, das trevas, não, havia responsabilidade humana, havia responsabilidade porque não era somente algo que o diabo ia lá e me
obrigava a fazer, eu fazia porque eu queria, eu tinha prazer no pecado. E agora? Agora o pecado para mim, irmãos, é algo hediondo, me traz tristeza, sabe, me traz amargura. E eu disse para eles, olha, nunca imaginei que seria possível. Por isso que eu digo para você que tem alguém que ainda não conhece ao Senhor, o pastor declarou aqui acerca desses irmãos, sinta tristeza, ore por eles, sinta tristeza pelo seu pecado, e imagine essas pessoas, sabe, na vida que hoje você tem, queira isso para elas, queira essa bênção para essas pessoas também, queira isso não somente para os da tua casa, queira isso para qualquer um que está aí na rua, porque eles estão de fato cegos. Queira que, ao invés do reinado do pecado, reine o Senhor Jesus, reine Cristo Jesus no coração dessas pessoas, para que elas de fato possam viver em novidade de vida. E isso só é possível, irmãos, por Deus. Abra na primeira carta de João. Verso 3, capítulo 3, verso 1. Olha o que o apóstolo João diz. Ele diz o seguinte, verso 1, capítulo 3, da primeira carta de João, verso 1. Ele diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Homens que antes eram pecadores, escravos do pecado, imundos, agora são chamados filhos de Deus porque creram no Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. E de fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele. Quando o mundo olha para você, quando o mundo olha para mim, ele só vê mais um crentinho, sabe? Ele só vê mais um religioso. Ele não vê uma pessoa que foi regenerada, perdoada, sabe, justificada, santificada. Ele vê, sabe, uma pessoa que agora, que antes vivia fazendo tudo que era errado e agora quer dar uma de bom samaritano. O mundo vê dessa forma. O mundo não nos conhece de fato. O mundo não sabe quem nós somos. Ele não sabe o que aconteceu conosco. Ele não entende esse milagre, a conversão, o novo nascimento. Verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Para confirmar a frase do John Fox. Ainda não se manifestou quem de fato nós haveremos de ser. Por quê, irmãos? Porque enquanto aqui ainda deslizamos e caímos. É essa a diferença. O pecado na vida do crente não é como o pecado que você cometia antes de conhecer a Cristo. Como é o pecado agora? É um deslize, sabe? É um escorregão, é um acidente, é algo que não é premeditado, mas é algo que acontece. Por quê? Porque ainda temos esse corpo que ainda tem essa carne tendenciosa ao erro, herança do nosso pai Adão. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando se manifestará, irmão Adão? Naquele grande dia, onde receberemos um corpo glorificado, onde o pecado não terá mais domínio sobre nós, não terá mais, sabe, influência nenhuma sobre nós, influência nenhuma, domínio ele não tem mais, mas não terá influência. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Quem é ele, irmãos? O Senhor Jesus, porque haveremos de vê-lo como ele é, haveremos de vê-lo como ele é. E como ele é? Ele é santo, ele é incomparável, sabe, não existe palavras para descrever quem ele é majestoso. Verso 3, e a si mesmo, repita comigo, e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Todo o que nele tem essa esperança. Ou seja,
Você tem convicção de quem Ele é? Quem Ele é? Santo. Todo aquele que tem essa convicção, Deus é santo, o que Ele faz? Eu quero ser santo também. Eu vou ser santo também. Então para, irmãos. Para mesmo de se contentar com os pecados que você considera pequeno, porque é grande, é sério, te afasta de Deus. Digo mais, te manda para o inferno. Se você sabe, só um pecado, como eu disse aqui, tem esse poder de te separar de Deus. E se você só não está separado de Deus, se você crê no Senhor Jesus, crê nele de todo o seu coração, e todos os dias, negar a si mesmo, se purificar. Isso aqui não é ser perfeito não, mas é ter convicção das suas responsabilidades. E aí diz o seguinte, verso 4, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é isso, é a transgressão de uma lei. De uma lei de quem? De uma lei do Senhor. Sabeis também que Ele se manifestou, sabe para quê, irmãos? Para tirar os pecados. Ele se manifestou para isso, para tirar os pecados. Jesus Cristo se manifestou para tirar os pecados, os nossos pecados, aqueles que receberam a Ele. E nele não existe pecado. Verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Está vendo, irmãos? Não tem desculpa não, tá? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E aí você pode pensar assim, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer, irmãos, que a sua vida tem que ser diferente mesmo. Diferente da vida daqueles que não conhecem a Ele. Tem que ser. Tem que ser diferente, irmãos. Se não for diferente, não existiu conversão. Se você todos os dias está encharcado de pecado e não se entristece por isso, você mente, você suborna, você engana, você não se entristece com isso, você negocia princípios. Eu disse lá na outra igreja, alguns exemplos que podemos usar aqui. Você que diz que está nele, que diz que conheceu o Senhor e troca Ele por migalhas desse mundo, ou seja, você que tem uma oportunidade, sabe, de fazer um negócio justo, comprar um carro, uma coisa tão simples. Você vai lá e está muito desejoso por isso, o que você faz? O vendedor falou que faz qualquer negócio, sabe? Ele aumenta seu contra-cheque, sabe? Ele faz uma tramóia lá e você consegue aquele bem tão desejado. Você que se submete a essas coisas, a essas mentiras. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque eu percebo que são coisas sorrateiras, que passam desapercebidas. Esses dias eu estava conversando com um colega no trabalho, e ele falava sobre isso como se não tivesse mal algum. Você que conta uma mentirinha para escapar, sabe, das suas responsabilidades. Você que muitas vezes, sabe, lá no seu trabalho, não tem sido aquilo que é o padrão de um crente no trabalho, ou seja, fazer o trabalho, trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. Você resmunga, você murmura, você agride o seu chefe com palavras, você fala que ele é um imprestável, que poderia ter um chefe melhor. Você que reclama, que está cansado dessa vida de trabalho. Irmãos, o trabalho é digno, o trabalho é honroso, e é uma coisa séria, porque o Senhor disse que a gente tem que trabalhar como se estivesse trabalhando para Ele. Agora você imagina isso, que responsabilidade. Último exemplo, você que também sonhava em ter aquela casa própria, e aí você viu uma oportunidade de ouro, aquele camarada que diz o seguinte: olha, você pode vir aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui uma maneira, só contar algumas mentiras aqui e você vai ter essa casa, sabe? Você vai ter essa casa tão sonhada, seu apartamento. Tem um testemunho de uma amiga minha, ela conta isso chorando, irmãos. O que aconteceu? Ela sonhava em ter a casa própria. E um belo dia ela conheceu um corretor que falou que fecharia qualquer negócio, aprovaria qualquer tipo de negócio. E vai ela. Ela foi.
A proposta dele foi a seguinte: olha, para você conseguir aqui, você vai ter que colocar como se você não fosse casada com o seu marido. E aí, assim, ela fez. Ela falou, não, se é só isso, então é simples demais. Foi lá e colocou que não estava casada. Ela fez alguma coisa, uma tramóia, um rolo. Mentiu. E aí, o que aconteceu, irmãos? Deu certo, ela conseguiu o apartamento dela. Hoje, como ela vive? Encontrei com ela algum tempo atrás. E eu já tinha ficado sabendo dessa história, mas ela me contou com a própria boca, né? Ela confessou. Ela disse, irmão Adão, eu não sei se Deus está me castigando ou se é consequência daquilo que eu fiz. Eu só sei de uma coisa: o meu marido se separou de mim. E foi pouco depois que eu fiz aquela tramóia lá. Olha só que coisa, irmão. Olha só que coisa terrível. Vai lá saber o que aconteceu, se eles começaram a discutir porque talvez o marido não concordava com aquela atitude. Não, colocar que você é solteira, para que isso? Não sei, não vem também ao caso. Eu só sei de uma coisa, irmãos: não devemos negligenciar, não. Devemos considerar o pecado, qualquer pecado, como sendo algo muito grave. Porque o João diz aqui: todo aquele que permanece nele não vive no pecado, ou seja, não tem prazer, não acha o pecado normal. Essa é a melhor frase para isso, tá? Não acha o pecado normal, comum, não acha isso. Ele não vive dessa forma. Volta para o texto para a gente terminar, de Romanos, verso 13. Depois dele ter falado que a gente não pode permitir que o pecado reine no nosso corpo mortal, de maneira que obedecemos às suas paixões, ele diz o seguinte: nem ofereçais cada um de vós os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Depois dele declarar que o pecado não terá domínio sobre vós, ou seja, ele não exercerá, ele não será aquele que nos governará, que sabe, que determinará o que nós devemos fazer, como devemos agir. Ele diz o seguinte: porque vocês não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Para terminar, o que é graça? É um favor que nós não merecíamos. Quem nos deu a graça? Foi Jesus Cristo. Ele nos deu a graça. Ele nos deu esse favor. Jesus Cristo fez muito mais do que a sua mentezinha pequena, do que a nossa mente pequena pode imaginar, viu, irmãos? Ele não só te colocou lá no céu, e olha que isso já é uma coisa grandiosa, colocar um homem que ainda está aqui na terra e que ainda desliza e comete pecados num lugar onde só entra santo. Sabe por quê? Corre lá no Evangelho de João, capítulo 16. Rapidamente, para a gente terminar. Aleluia. João capítulo 16. Eu anotei aqui, mas acho que anotei foi errado. Enfim, irmãos, eu anotei errado aqui. Me perdoem. Mas o que diz o texto? Diz Jesus orando pelos discípulos. Ele diz o seguinte, orando ao Pai, ele diz o seguinte: eu me santifico por eles, Pai. Eu me santifico por eles. Então entenda uma coisa: Jesus, de fato, é a sua santidade. Diante da realidade que acabamos de ler, que temos a nossa responsabilidade, por quê? Porque já sabemos o que Ele fez por nós, porque já tomamos posse da vitória sobre o pecado. Podemos então não pecar. Antes não podíamos, agora podemos. Antes nós só pecávamos, não tínhamos o poder de não pecar. Antes não tínhamos essa autonomia, esse poder dado por Deus.
Agora nós temos, irmãos, nós podemos não pecar. Temos essa responsabilidade porque Deus nos deu esse presente, essa graça. Ele, sendo crucificado, nos levou juntamente com Ele. E agora, irmãos, nós andamos de fato em novidade de vida, mas sempre sabendo que a nossa santificação é Ele. Ele foi o homem que nunca cometeu pecados, tá? Ele é o homem que é o nosso intercessor diante de Deus. Ele é aquele que faz o acesso entre mim e você e Deus Santo. É Ele que faz esse acesso. É Ele que faz essa intermediação. É o Senhor Jesus Cristo. Então, sem Ele, você não é nada. Eu digo a você nessa noite, irmão, do que você precisa. Se você ainda não o conhece, se você vive uma vida de pecado e acha que está tudo bem, se você tem um pecado de estimação e acha que está tudo bem, se você continua vivendo como vivia no passado e só é crente por nomenclatura, você só é crente na palavra, mas você não é crente no seu modo de viver, se converta, olhe para Cristo, olhe para o que Ele fez e viva para Deus. Não viva uma vida, sabe, aquém desse chamamento. Não viva uma vida aquém daquilo que Ele te deu. Ele te deu isso. Eu sei que essas pregações, irmãos, em outras igrejas não seriam aceitas de maneira nenhuma. Você sabe por quê? Porque muitas vezes, muitos líderes de denominações, eles estão preocupados com manter as pessoas entretidas para que elas tragam a eles, para que elas se submetam à vontade deles, que é material, que é financeira. Então eles não vão pregar isso aqui porque eles não estão preocupados com a vida espiritual daquelas pessoas. Pelo contrário, eles estão preocupados somente com o próprio ventre. Eles não se preocupam com aquelas pessoas, então eles se preocupam o seguinte: eu quero que aquele irmão saiba como ele pode ser próspero, como ele pode ser rico, como ele pode ter coisas aqui na terra. Eu não estou nem aí se ele está pecando, se ele deixa de pecar, desde que ele traga o dízimo dele todo mês aqui, está tudo tranquilo. Eu não vou pregar sobre pecado, eu não vou falar isso porque isso é muito severo. E aí o irmão pode ficar ofendido comigo, porque eu falo uma coisa para você, irmãos. São palavras duras, viu? São palavras que vão de encontro com a gente. Palavras que exterminam o nosso eu. Por quê? Porque a gente entende, irmãos, quando não conhecemos a Cristo, é claro, entende que o pecado é algo que não tem problema, que o pecado é algo que não, sabe, que não vai nos trazer consequências, desde que sejam pecadinhos. Não caia nessa cilada, viu, irmãos? Deus é santo, como eu disse aqui. Ele é santo, Ele é digno, Ele é digno, Ele é majestoso. Ele nos chamou para vivermos uma vida nova. Se você declara que você conhece a Cristo, então vá e faça aquilo que os primeiros irmãos, aqueles que andaram com Jesus, fizeram. Vive em novidade de vida. O Pedrão abandonou tudo, seguiu a Jesus, deslizou muitas vezes, como deslizamos aqui, mas ele nunca mais abandonou a fé. Ele nunca mais abandonou a Cristo. Ele, pelo contrário, morreu na convicção e na esperança daquilo que Jesus tinha feito por ele. Então vamos viver como os nossos irmãos do passado. Vamos viver, sabe, em novidade de vida. Vamos viver para Cristo Jesus, irmãos. Fique de pé nessa hora. Vamos orar. Eu quero orar com você.